Enfim, vamos ver definições personalizadas de borda. O que é definições personalizadas de borda? Olha, se a gente vir para aqui, nesta parede que tem azulejo, veja que se eu selecionar essa parede, vir nas definições, eu não tenho nenhuma superfície aplicada a ela, né? Mas se eu selecionar essa aqui é uma parede composta, eu tenho superfície que lhe tornou branca. Agora, a dúvida de muitos é como essa parede ficou branca. Vamos voltar à origem. Nós temos nossa parede inteligente, esta, inclusive a aula aqui foi postada há dias. Estou gravando no mesmo dia. Antes dessa aula que você está assistindo, tem um vídeo muito interessante que eu mostrei como criar super parede inteligente. Não veja esse vídeo aí. Provavelmente que o nome seja esse, ainda não tem título assim, que agora que estou a gravar tudo junto, né? Mas se não ser super parede inteligente, vai ser uma parede inteligente para áreas molhadas ou para banheiros e cozinha. Então, veja essa parede como é. Esta parede, você consegue simplesmente vir no parâmetro dela, aqui, colocar zero na altura do azulejo, e você vai tornar ela uma parede coreboco dos lados. Tá vendo como é? E tu consegue selecionar ela. E se quiseres que o azulejo chegue até lá no topo, você pode pôr, por exemplo, a altura dessa parede é 3. Tu podes pôr, por exemplo, 3. Vais ver que o azulejo chega exatamente até no topo e o reboco desaparece. Agora, se tu quiseres que o reboco chegue até um certo ponto, que geralmente até o ponto de foro ou teto falso, você vai colocar, por exemplo, 280, esse lado vai sobrar o reboco e tu podes ir no campo do reboco e colocar 0, tá vendo? 0 e você desabilita. Agora, quer aprender a criar essa parede? Nós temos aqui. Agora vamos entender o que é definições personalizadas de borda. A questão é que existe uma diferença entre esta parede e uma parede feita por composição ou uma parede básica. Paredes básicas e paredes compostas, elas funcionam bem a pintar face nesse campo. Mas quando você já vai trabalhar com paredes feitas por perfil, isso não é possível porque você precisa manipular na criação. Aí, aqui a gente deixa desta forma, porque se você ativar os dois, você deixa ele totalmente branco. Aí você não vai, se você ativou os dois, tinha que ser um. Não, ainda que você use o teu conhecimento, não vai funcionar. Veja que ainda está branco dos dois lados, ok? Mas inverte, tá, eu vou inverter, mas não vai funcionar. Então, você pintou aqui essa face. Agora, qual seria o segredo para isso? Então, como vocês viram aqui já está implementado nessa residência. Inclusive, eu aproveito para convidar você que modelagem dessa residência está nesse canal mesmo e está agora chamando na aula 4, é melhor você assistir o curso de modelagem dessa residência, você aprender manchetes bem avançados. Olha que você consegue ter aqui toda a estrutura, ok? Nossa, eu peguei um modelo que a laje não tá com função estrutural, a laje de cobertura. Tá. Tá aqui. Eu desabilitei. Ok? Eu que fiquei distraído. E tu consegues ver também no formato de obra. Aqui tu consegues desabilitar todos os revestimentos e tu consegue trazer o modo completo, que é a estrutura e arquitetura. Ok? Então, você vai aprender tudo isso como funciona nesse curso. E você vai aprender a modelar algo incrível. Então, vamos primeiro te introduzir o que é definições personalizadas de borda, porque esse vídeo só está sendo possível porque tem um membro da nossa comunidade lá no WhatsApp que apresentou essa dúvida, mas me apresentou no meu chat e eu disse, não, está na hora de gravar esse vídeo, né? E olha aqui, esta viga lá do interno é branco, mas o lado externo é cinza escuro. E isso acontece também com esta parede. Só que essa parede não foi usar definições personalizadas de borda. É só uma questão de você vir para aqui e alterar a cor de um lado. Mas este fim de parede, sim, tem definições personalizadas de borda. Porque este fim de parede nós criamos manualmente. Tem uma aula aqui no canal chamado Modelagem de Fim de Parede. Agora, existe uma diferença entre usar este fim de parede que não suporta fazer essas alterações e o fim de parede que a gente cria é melhor que esse fim de parede que já existe como ferramenta nativa. Agora, você já entendeu agora o que definições personalizadas de borda é capaz? É isso. Agora vamos começar com aqueles que não trabalham com composição, que não é foco do nosso canal, porque o nosso canal é focado em fazer as pessoas migrar a modelagem BIM de verdade, onde trabalhamos com as camadas reais dos elementos, tudo como deve ser. E vocês sabem muito bem que aqui tudo que a gente faz tem composição, a gente segue o padrão como é na vida real. Então vamos pegar essas lajes aqui que não tem composição. Como seria? Quando você pega a borda dele, vem nessa última função, vai escrito definições personalizadas de borda, que tu consegues ativar e colocar uma cor como verde. Por exemplo, você pintou uma face.
mas tu podes pintar todas as outras faces. É simples. Para pintar todas as faces, é simplesmente ativar este do meio e colocar, por exemplo, vermelho aqui. Não sei se isso é vermelho ou laranja. Veja que todo lado ficou laranja, menos esta parte. Isso porque essa pintura não interfere a outra que já estava aí, que é essa outra que a gente tinha. Então você vai voltar de novo nas definições personalizadas de borda, vai desabilitar ela. E quando tu vais nas definições, ou seja, vamos aqui, onde que está isso? Vou voltar a ativar aqui. Na verdade eu não estava a ver. Eu queria esse parâmetro aqui. Tá a ver uma mensagem? Então você vai ativar aqui para voltar a aplicar esse aqui para todo lado. Aí volta a funcionar e definições personalizadas de borda já foi, ou seja, anulado. Então, vamos a isso. Deixa eu atender uma chamada. Ok, estava a atender alguém, me ligou para apresentar uma dúvida do Arcade, aí eu pausei, atendi e aí não tive como terminar, eu disse para mandar no WhatsApp, agora eu vou continuar o meu vídeo. Agora eu vou desfazer tudo que eu fiz nesta laje. Então, para as pessoas que trabalham sem composição, nossa, eu voltei muito, tinha uma laje que eu estava a fazer teste aqui. Então, essa é uma forma ideal para isso. Agora, quando você tenta implementar isso com pilar, vou colocar um pilar qualquer, quando você vai nas faces de pilar, você não tem definições personalizadas de borda, não importa onde você clicar. Aí você pergunta, mas como é que eu podia pintar um canto só de pilar? Você tem que ver primeiro um vídeo aqui no canal de nome Modelagem de Pilares Inteligentes. Depois você vai aplicar a técnica que eu vou usar aqui para a viga. Porque, por exemplo, esta nossa viga é uma viga inteligente, onde que ela tem revestimento. Vocês podem ver aqui, tá vendo? Tem também o vídeo aqui no canal, modelagem de viga inteligente. Então, tá vendo revestimentos que ele tem? Ele tem todas as camadas, tem os revestimentos aí. E você consegue desabilitar esses revestimentos nos parâmetros. Só colocar zero, tudo transforma numa viga normal que as pessoas geralmente que não usam composição utilizam. E essa viga sem revestimento a gente usa para fazer a viga de baldrame, que não tem revestimento. Então, o conceito está aí. Nesta viga, quando você pega nestas arestas aqui, você só tem a função para trocar dimensão. Inclusive, eu não sei qual que eu peguei aqui, se for pouco, mas você não tem opção para ter definições personalizadas de borda. Quando você tem um elemento feito para o perfil, você precisa ir no perfil que lhe criou, certo? Que é aqui essa parede aqui, que eu estou a usar como exemplo. Clica lá direito, editar. E tu vais chegar aqui onde tem essa confusão de parâmetro, muito algoritmo. Então vou clicar lá direito, espessura real da linha, desativar, é só para estar com essas linhas finas. Então, primeiro nós temos esse reboco. Assim, eu recomendo muito que quem está vendo esse vídeo, primeiro tenha noção de algumas coisas, como, porque assim, você pode ver vídeos aleatórios aqui que estão sendo no YouTube, de definições personalizadas de borda, que mostram como trabalhar com elementos simples. Se você não trabalhar com composição, tuas paredes não ter reboco, tuas vigas não ter reboco, etc. Não tem essas coisas todas, então pronto, a técnica é aquela que eu mostrei, só funciona para laje, não funciona para muitos elementos. Acho que só laje, se não estiver errado, nem para pilar não funciona. Então, se você quer continuar aqui, então primeiro tenha noção de como criar uma parede inteligente, ou uma viga inteligente, ou um pilar inteligente. Tens esses elementos aí, então esse vídeo se encaixa para ti. Então agora vamos prosseguir. E tudo isso que eu estou a citar tem esses vídeos aqui no canal. Agora o que você vai fazer? Este é o nosso reboco, né? Vocês sabem muito bem como foi criado. Quando você pega essa face, você consegue vir aqui, você consegue pintar só uma face. Vai ativar aqui, por exemplo, vou colocar branco polido. Branco polido. Tá vendo aqui? Uma face só. Aí eu salvo. Quando eu vir no 3D, vocês vão ver que essa face desse lado está pintado, mas em cima e nos redores não está. Talvez não seja obrigatório pintar aqui porque são lugares geralmente que vão ser fechados, mas para garantir, a melhor opção seria que quando você estivesse a fazer definições personalizadas dele, tivesse só duas opções e escolhesse essas todas arestas. Dá OK, salvar e vem no 3D, vai ver que todas as arestas viraram branco, ok? Esse lado não ficou, mas era suposto que ficasse. Mas é isso. Ele contou. Isso, já percebi. Ele contou este e o de baixo, 4, ok? Este aqui ele sempre reconhece que você não vai ter essa situação desta forma aqui. Inclusive, esta face tem como ser pintada direto do lado das superfícies. Agora, você vai fazer o mesmo para estes outros, este aqui. Eu sei que para aqueles que acham que já entenderam tudo, vão fechar o vídeo. Calma, ainda existe uma grande dúvida que você vai ter que é melhor você sanar nesse vídeo aqui antes de prosseguir.
Então, para uma parede que você tem azulejo, você vai trabalhar ela assim. Você não substitui a superfície do azulejo. Opa, esqueci de fazer para essa outra parede aqui. Ok? Vou deixar para o padrão branco polido aqui, que é o branco que a chamaria usa, já que vem para o padrão a maioria dos lugares. Todas as arestas para este e para este também, né? Polido. Todas as arestas, salvar. Então, é isso. Estão a ver? Agora, se você quiser outra cor, você pode dizer, mas Lopes, uma das minhas paredes, vou fazer uma variação dela. Você pode dizer assim, mas Lopes, uma dessas minhas paredes, um dos lados a cor não é essa, é outra cor. Aí você vai querer pintar. Você tem duas paredes. Uma interna, por exemplo, essa, todo lado é branco. Esta é uma que é com um lado externo, outro lado interno, ou seja, essa parede na residência não vai estar totalmente dentro. Estou a simular um exemplo só. Então você vai querer duas cores, né? Então aí você já não tem aquela liberdade que você tem aqui. Aquela liberdade só existe para paredes compostas. Agora você é obrigado a fazer o seguinte: você clicar em novo, ok? Ou seja, primeiro melhor vir para aqui para aqueles que decoram não se perderem. Estás aqui? Clica aqui em duplicar, vai chamar aqui, manter o nome, ele põe esse 1 para mostrar que isso é uma cópia, e que é cópia 1. Aí você vai escrever, por exemplo, verde, ok? Super parede inteligente, verde. Ou verde um lado, sei que você vai pintar o lado. Assim você começa a deixar claro nos nomes o que é. Então, este, você pode pegar um dos lados, você vai pôr verde. Aí você pode começar a se perguntar uma coisa muito essencial. Eu vou salvar aqui. Pronto, essa aqui vou fazer a substituição por aquele verde, ok? Tá aqui, tenho, apesar de pus vermelho, que quis pôr verde, mas vermelho está aperto, eu coloquei direto. Aí você começa a se perguntar uma coisa, mas Lopes, assim quando eu tiver muitas cores, eu preciso duplicar várias paredes. Sim, é verdade. Só que nunca olhe isso como uma baita amassada, por um motivo. Quando você trabalha com composição, você tem várias composições para vários tamanhos de parede. Ah, quero uma parede Goroboco de 3, é uma composição. Ah, quero uma parede que vai ter azulejo, é outra composição, já são duas, enquanto aqui isso tudo está a ser feito com uma parede. Ah, quero uma composição que o bloco é de 15, é outra composição. Quero uma que é de 20, é outra, ou seja, está a somar 4. Isso tudo ainda é feito com um único perfil. Essa parede aqui adapta-se a qualquer dimensão. Aí se vocês não se vocês perceberem bem, tem isso aqui. Você consegue trocar, por exemplo, a 0.5, está aqui. E não precisa criar outra. Vem aqui as duas. Podia ser até uma instância dela. Eu posso fazer uma instância dela aqui e trocar, por exemplo, a 0.15. Para você não dizer que, mas essa era outra. Tem. Agora, você só duplica quando tem cor. E até onde eu sei, nos projetos atuais, as pessoas não usam muitas cores. Como, por exemplo, nesta. Eu só tenho preto e branco. É muito raro alguém usar mais de 4 cores num projeto. Então, significa que você vai fazer isso só em paredes específicas. Agora, talvez esse pilar, esse não é um pilar inteligente. Mas vamos supor que esse fosse um pilar inteligente. Inclusive, se eu não estou errado, tem um pilar inteligente aqui. Vamos ver aqui, que eu tinha deixado nesse projeto aqui. O exemplo é o mesmo que nós estamos a fazer com o Viga, né? Tem um pilar inteligente aqui. Fim de parede, fim de parede, fim de parede. Pilar. Tá aqui, pilar inteligente. Pronto. Eu troquei ele para pilar inteligente. Ah, esse pilar está segmentado. Ele trocou a parte de baixo. Então, vou inserir como novo aqui. Vou chamar aqui um pilar inteligente e vou inserir. Pronto. Vou fazer ele crescer um bocado. Então, veja uma coisa aqui para esse pilar aqui. Clica lá direito, vem em editar. Neste pilar, eu consigo dizer para ele, vou desativar um bocado de espessura real da linha. Eu consigo pintar um dos lados, né? A cor que eu quiser. Eu vou pôr vermelho aqui, que é uma cor que está bem assim na minha cara. E eu consigo deixar ele vermelho um lado. Aí, para esses dois pilares, eu não precisaria clonar, porque eu quero todo branco, ter que criar outro para pôr branco. Você seleciona esse mesmo pilar, você vai simplesmente aqui ativar branco e já está. Simples assim. Dá sempre que você tem uma cor única, qualquer pilar funciona, porque você vai capar ele a cor que você quer. Mas só você vai fazer aquilo quando você tiver um lado, por exemplo, quando você tem uma casa que você vai ter todos os pilares da mesma cor, excepto um que vai ter faces. Então você não precisa clonar este. Você vai fazer uma cópia dele. Para o lugar que você vai querer fazer substituição de borda, você desabilita aqui a sobreposição de superfície, dá OK.
E para esses outros, você vai deixar branco como está. Então, simples assim, você vai ter os todos a fazerem instância. Quando instanciar você tem um pilar aqui e este está a instanciar, este está a instanciar. É quando vários são chamados de um. Isso é uma instância. Ou seja, essa é uma instância, essa é outra instância. Então, está a fazer duas instâncias a um único elemento. Para quem estudou programação também já entende melhor isso aí. Então, vou selecionar os três, vou apagar. Era só para dar como exemplo. Então, essa foi a mesma teoria usada para esta viga aqui. Inclusive, nesse projeto só precisamos clonar essa viga uma vez só, por causa de um problema que tivemos, mas que seria possível fazer sem esse clone, mas para evitar o problema acabamos clonando. Então, tivemos duas vigas. Então, está aqui. O resultado é que um lado é branco, os outros lados não. E para fim de parede também funciona da mesma forma. Esse fim de parede aqui vocês já viram o vídeo do fim de parede aqui que nós já mostramos aqui? Tem estes dois vídeos, mas peguem sempre o mais recente se quiserem assistir. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Quando selecionam essa aresta de frente, vocês vão fazer a alteração da superfície da borda no Cosne, nas definições personalizadas de borda, e assim vocês vão conseguir ter cores alternativas. Então, a mesma teoria que eu usei aqui, e é assim como funciona. Para mim, ele não é muito amassada, apesar, para mim, mais trabalhoso é trabalhar com composição, porque você começa a ter uma pilha de composição. A maioria das pessoas que trabalham com composição tem mais de 10 composição num único projeto, 20, 30, isso é só parede, isso. Principalmente projetos que vão ter várias dimensões, várias texturas diferentes. Isso é porque uniformizar melhor. Alguns não uniformizam, querem seguir aquele padrão mesmo, onde, por exemplo, você tem o exterior quando é um pouco mais grosso, dentro mais fino, economia. Você tem paredes de 10, por exemplo, nos banheiros, com outro reboco, outro tamanho. Então, você consegue criar várias pilhas de composições. Então, eu finalizo por aqui e recomendo que depois daqui vocês vejam todos os outros vídeos e aguardem pelo vídeo que eu vou desafiar, que eu prometi que eu vou desafiar essas paredes, essas terminais de parede para essas camadas. Porque se você pegar a ferramenta fim de parede, você não vai conseguir adaptar a essas camadas. Inclusive, a ferramenta fim de parede tem incompatibilidade com paredes feitas com perfil, o que é outro problema para pessoas que estão acostumadas a trabalhar com perfil. Então, eu trago soluções para pessoas que gostam de trabalhar com perfil, pessoas que gostam de trabalhar com composição, soluções para pessoas que estão a começar a arriscar de zero também, inclusive, que é o curso que eu disse que vocês devem acompanhar aí, que está a rolar. Então, estamos juntos, te vejo no próximo vídeo.